Fala, investidores, beleza? Reinaldo Neto na área, o investidor Caissara, e hoje estamos aqui para efetuar o nosso 17º aporte da carteira pública de investimento aqui do canal. Para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, essa é uma carteira de investimentos pública e isso significa que todos os meses eu faço um aporte em renda variável, renda fixa, em criptomoeda e mostro para você na prática. Essa carteira de investimento ela tem um planejamento de longo prazo, é uma carteira onde eu estou construindo um patrimônio para a minha aposentadoria. Eu tenho a minha carteira privada, particular, e eu tenho essa pública, onde eu todos os meses eu faço um aporte e mostro para vocês. Esse é o nosso 17º aporte da carteira pública. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos demais que veio anteriormente, porque antes eu mostrava como estava a carteira daquele mês, mostrava como estava o asset allocation em comparação com a estratégia de investimento que a gente tem para a carteira e como ela estava atualmente, e depois eu efetuava o aporte comprando na prática. Posteriormente eu mostrava como a carteira ficou após o aporte. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, bem mais curto. Eu já vou entrar mostrando diretamente como está a carteira de investimento, apenas no site do Investidor 10. Já vamos entrar vendo a quantidade de proventos que a carteira teve no mês de julho, o quanto ela valorizou no mês de julho e como a carteira ficou após o aporte. E eu vou comentar também sobre os ativos que eu adicionei na carteira nesse nosso 17º aporte. Agora vamos para a prática. Bom, relembrando a nossa... Bom, relembrando, nossa estratégia de investimento é 20% em renda fixa, 80% em renda variável. Dentro da renda fixa, 50% em pós-fixado e 50% em ativos híbridos. Dentro da renda variável, os 80%, 50% desses 80% é em ações, 45% em fundos de investimentos imobiliários e 5% apenas em criptomoedas. Porém, quando a gente pega a parte de ações, esses 50% dos 80% da carteira como um todo, 20% eu vou investir através de ETF. E 80% desses 50% que representa de 80% da renda variável é de ações selecionadas, chamamos de carteira própria. Bom, dito isso, na parte de imóveis é 100% em fundos imobiliários e criptomoedas eu decidi investir através de ETF. Bom, quando a gente olha no site do Investidor 10, aqui surgiu uma nova função para a gente colocar as metas das nossas classes de ativo. Só que tem um detalhe, não fica exatamente igual no Oráculo. Lá fica muito mais detalhado, porque a gente tem um asset allocation principal, onde a gente vai dividir 100% da carteira e vai selecionar uma parte de renda fixa e outra parte de renda variável. 20% de renda fixa nesse exemplo e 70% de renda variável. 80% de renda variável, 20% de renda fixa e 80% de renda variável. Quando a gente pega esses 80% de renda variável, a gente pega mais os 100% desses 80% e começa a dividir. Desses 80% a gente pega 50% em ações, só que dentro das ações tem essa subdivisão e assim é feito com os fundos imobiliários e com as criptomoedas. Aqui no site do Investidor 10, não. O que isso significa? Que 80% das ações que vão ser selecionadas, que é a carteira própria, que representa 80% dos 50% das partes de renda variável, que no caso da carteira como um todo, significa 32%.
Eu acredito que não ficou. Com isso, a parte de fundos imobiliários, que é 45% da parte de renda variável, da carteira como um todo, significa 36%. Dentro da parte de ETFs, no caso eu tenho ETFs, onde eu vou investir 20% dentro daquela alocação, que isso significa 20% dos 50% das ações, e no caso ele representa 7% da carteira como um todo e 5% em criptomoedas. Só que aqui no Investidor 10 eu não consigo selecionar a parte de criptomoedas e adicionar um ETF, porque eu estou investindo em cripto através de ETF, beleza? E da parte de renda fixa, 20% de renda fixa, que é a renda fixa como um todo. Então, no caso aqui a gente tem, pegando a mesma questão do oráculo, 20% em renda fixa e temos 80% em renda variável, como meta. Como está atualmente, está um pouquinho diferente, mas estamos sempre a cada aporte buscando o equilíbrio. E outra coisa que acontece é que ela está equilibrada, você faz um novo aporte, você pode dividir esse aporte exatamente igual a sua estratégia de investimento e manter ela equilibrada com a porcentagem em renda fixa e renda variável, em classe de ativo, ou você foca mais em investir em uma classe e em cada aporte você vai fazendo esse equilíbrio. E hoje eu fiz uma parte em renda fixa, a carteira já estava com a asset allocation equilibrada, eu fiz uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável, uma parte maior em renda variável. E agora vamos ver qual é o valor que a gente tem na carteira hoje e quais foram os aportes realizados nesse 17º aporte da carteira pública e a quantidade desses ativos. E se eu adicionei algo novo? Bom, hoje a gente tem uma carteira com R$ 22.347,59, com valor aplicado de R$ 21.949,37. Quando a gente vê no mês de junho, quando a gente fez nosso último aporte ali no início de julho, a gente viu que a carteira tinha fechado com mês no negativo com R$ 149. Esse mês de julho ela fechou no positivo com quase R$ 300. Aqui já é a parte de agosto, contando já desse parte que eu já fiz o aporte, já teve uma oscilação, é renda variável, 80% da carteira, então essa oscilação ela é bem constante. E bom, aqui embaixo vamos conferir a quantidade de ações, de ativos que a gente possui em cada classe. As ações, eu não fiz nenhum aporte, a gente continua com as mesmas 6 ações e as mesmas quantidades. Na parte de fundo imobiliário, eu adicionei 2 cotas do fundo de investimento imobiliário HGLG. Fundo de investimento imobiliário HGLG, com esse valor atualmente, é uma baita oportunidade, mas era o que eu necessitava investir na carteira, é o que estava mais para trás. Então, todo o aporte eu procuro equilibrar as porcentagens em valores dos ativos, para a gente ter um asset allocation, uma estratégia de investimento bem consolidada. Bom, então eu adicionei 2 cotas do fundo de investimento HGLG, dando basicamente ali R$ 320, R$ 322. Na parte de ETF, eu adicionei um novo ETF, que é o IVVB11, eu adicionei ele aqui, já teve uma desvalorização nesse meio tempo, a renda variável, e quando eu estava comprando aqui, ó, o hash estava valorizado, então essas oscilações acontecem muito rápido, fazem parte do investimento de renda variável, principalmente no início, é investimento para longo prazo, então essas variações são muito normais, principalmente para você que está iniciando a entender essas questões. Entender o seu perfil como investidor também quando você for fazer o seu investimento. Bom, e outra parte que eu fiz um novo aporte foi na parte de renda fixa no Tesouro IPCA mais 2045, que mesmo sendo um investimento de renda fixa, ele varia e varia bastante. Bom, eu fiz aqui uma parte praticamente R$ 502, eu vou colocar os prints dos aportes aqui, depois que a gente passar pela essa análise de como está a nossa carteira atualmente. E bom, com isso nossa carteira está iniciando no mês aqui de agosto, com basicamente quase R$ 400 no positivo, no total. Na parte de proventos, a gente consegue ver que no mês de julho tivemos R$ 62,42. Já temos R$ 27,90
projetado para o mês de agosto, e com isso a gente tem um total basicamente do ano de provento, contando com o que já recebemos, com mais esses 27, quase 28 reais, 900 reais no ano. Olha como isso já vem crescendo de forma rápida, em comparação com o ano passado. É isso que é investimento, é ter consistência e todos os meses você fazer o que você disse que ia fazer. E assim a gente consegue conquistar os nossos objetivos. Então, basicamente, é assim que está a nossa carteira de investimento hoje. Aqui embaixo, voltando, a gente consegue ver da carteira como um todo, ela está exatamente assim, 34% em fundos de investimentos imobiliários, 37% em ações, 7,4% em ETF, só que uma parte desse ETF é ETF voltado para ações, e 20% em renda fixa, onde estou investindo diretamente em Tesouro Direto. Beleza? Bom, é isso. Esse foi o nosso 17º aporte. Eu vou mostrar agora para vocês, antes de finalizar, o print das nossas compras e aguardo vocês no 18º aporte.